Boa noite, boa tarde, bom dia. O horário que você estiver ouvindo ou assistindo o nosso podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Léo Xavier, sou um dos sócios da Mori, e esse é o Podcast D, onde a gente conversa com gente muito bacana. E tenho dois convidados aqui incríveis para a gente nesse último episódio da temporada 2024, sobre um tanto de tudo, né? Transformação digital em negócios, o poder transformador do design, disrupção em várias camadas. Então tem um tanto de coisa que a gente fala. E não só de negócio também, um pouquinho de vocês eu vou querer ouvir também. Eu tenho aqui hoje comigo o Túlio e Marcela, que eu vou pedir para que vocês se apresentem e dali a gente começa o nosso papo. Super obrigado pela vinda de vocês. Nossos estúdios ficam em Moema, hoje caiu uma bela chuva em São Paulo, está meio complicado de chegar, mas cá estamos e vai dar tudo certo. Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prazer estar com vocês. Por favor. Bora lá, bom, obrigado pelo convite. Boa. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, falando de coisas legais. E uma honra ser o fechamento do ano. Uma responsa. Ah, exatamente, responsa. Bom, eu sou Marcelo Lian, eu sou responsável hoje por negócios digitais no Banco Santander. Eu sou, assim, acho que talvez nativa digital. Sim. Velha guarda do digital, eu diria. Sim, digital sim. raiz. Digital raiz. Boa, Raiz. Eu comecei digital quando o digital a gente ia pra TV pra contar pras pessoas o que era o digital. Você sabe que eu já fiz propaganda no Polishop vendendo CD e DVD pelo Submarino. Olha. Eu já cheguei no Polishop pra vender lá, sabe assim? Shop Tour, Shop Tour. Tô aqui com o Leonardo, cuida de CDs no Submarino. Você apareceu lá? Apareci, a gente ia vender CD no Shop Tour. Olha só que maravilha, com um Galeb, lembra do Galeb? Oh. Era ele, pois é, isso é raiz também. É sobre isso, então. Vendendo discador, banda larga, cá estamos CD. nós, né? Enfim, eu tenho a carreira inteira no digital, passei por diversas empresas, diversos segmentos, talvez diversas disciplinas do digital, até chegar hoje que talvez seja o mercado ou o setor com maior desafio. Uma complexidade, mas também maior desafio impacto, né? total, e que está num momento de transformação. Open Banking tá aí, né? Open Banking, as fintechs, né? Tá assim, o regulador, assim, Tá ótimo, é emoção. Todos os lados. Exato, Todos os constante. E Túlio, conta aí. Léo, obrigado de novo pelo convite. Admiro o teu trabalho de longa história. Passamos aí, o Léo já me salvou algumas vezes, literalmente. E hoje eu toco a área de CX do Nubank, envolve também a parte de operação, mas também a ponta de contato com o cliente, que é uma bandeira que o Nubank carrega já desde a sua fundação como um dos principais diferenciais. Então é algo que me orgulho muito de estar lá, uma empresa fantástica de se trabalhar e de realmente viver o que é um Customer Centricity. Então é que a gente consiga discutir aqui um pouquinho como é que isso funciona lá do lado do Nu. Bora, vamos discutir. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês. Eu acho que é legal contar os caminhos, até porque a gente tem uma audiência bastante misturada. Assim. Tem um turma lá de cima, mas tem a galera começando também as carreiras, muita gente pivotando carreira, a gente recebe muita diquinha para contar um pouquinho por que a pessoa mudou de carreira, de onde veio, qual foi a formação. Então, eu queria conta um pouquinho onde você estudou, começo de carreira, se mudou, não mudou de lugares, setores, áreas. Só que só essa conversa a gente pode passar aqui, meia hora fácil, entendeu? Eu vou começar falando o que eu me formei, e aí vocês vão ver de onde é que a gente vai partir, né? Eu sou bióloga de formação. Uau, olha só. Essa eu não esperava. Essa foi diferente. Pois é. Foi diferente. A minha não vai ser tão interessante. Eu me formei em biologia. Eu falei, puta, naquela época, quando eu escolhi a faculdade, eu falei, eu quero fazer alguma coisa que mude o mundo. E aí eu descobri, depois de 4 anos trabalhando, né? Eu trabalhei fazendo pesquisa na Escola Paulista de Medicina durante os 4 anos de faculdade. Eu falei, cara, tem 2 coisas aqui. Eu sou comunicativa demais pra ficar num laboratório falando com ninguém, né? E outra, eu não vou mudar o mundo nesta vida, fazendo pesquisa no Brasil. Então, naquele momento, eu falei, faço o que da vida, né? Aí alguém falou assim, você vai fazer marketing? Eu falei, puta, cara, pra quem não sabe o que fazer, vamos começar por algum lugar, né? E fui lá, e comecei, fiz pós em marketing. Nesse momento, eu fui morar fora, fui morar em São Francisco, no epicentro do... Que ano isso? Só pra gente localizar. Ano de lançamento do Amazon, tudo, né? É isso. Facebook. Puta, eu tava no centro do negócio. Me apaixonei. Né? Eu falei, se eu quero fazer alguma coisa diferente que mude de verdade o impacto da vida das pessoas, é sobre isso. E assim foi construída a minha carreira. Eu voltei para trabalhar em portal de internet.
E o meu marido, então, era um empreendedor. Ele falou o seguinte, puta, a gente tava criando agora, a Apple lançou o iPhone, os aplicativos, você conhece muito bem essa história, e falou, puta, vamos empreender. Né? E a gente montou uma empresa de desenvolvimento de aplicativo naquele momento. Olá. Então, a gente já passou, a gente já teve caminhos cruzados aí na história. Eu saí de lá pra trabalhar na Natura. Puta, e aí posso passar o dia inteiro aqui contando pra vocês, mas foram várias indústrias, cada uma com o seu desafio, todas elas, né, no digital. Talvez um grande momento da minha carreira foi quando eu fui trabalhar no primeiro banco digital, né, e aí acho que a gente pode explorar um pouco esse tema na nossa conversa mais pra frente, mas eu fui pro Original na construção do primeiro banco digital. Então, putz, assim, foram desafios de todas as naturezas. Quando falaram assim, vamos criar um banco do zero no papel em branco, eu não imaginava o que era isso, né? 2 anos e meio depois, a gente tinha um banco digital, né, com onboarding digital e novos desafios, talvez um mercado inteiro para se reconstruir a partir desse ponto. Enfim, essa é um pouco da carreira. Passei muito por varejo, então todos os grandes varejos, basicamente, e-commerce. Né? A gente teve alguma passagem no Carrefour, eu no e-commerce, acho que você foi pro banco. Isso. Né? E tô no Santander há 5 anos. Maravilha. Excelente, hein? Muito bom, bióloga. É sobre isso. No final é tudo sobre pessoas, ecossistemas, entendeu? Células e moléculas. E você, Túlio, conta pra gente a sua trajetória. Cara, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de computação de formação. Olá. Comecei minha faculdade na Federal de Itajubá, terminei na Alemanha, os últimos 2 anos na Alemanha. Tenho um MBA no IBMEC, depois eu fiz um curso muito legal no MIT de inovação e tecnologia e management em 19. Mas minha carreira profissional foram 9 anos de mercado financeiro, HSBC. Olá. Acho que entrei no programa Trainee lá em 2006, 2007 e fiquei lá até 14, 13. Muito legal, puta. Banco era incrível, né? Uma cultura diferente, né? Tinha uma coisa de cliente-centrismo ali no HSBC diferente, não era? Tinha uma visão digital que hoje a gente olha o que são os bancos digitais. E o que a HSBC tentou fazer no passado, ele errou só o timing, exatamente a proposta 15 anos antes. Era aquilo, mas não acertou o timing. E depois eu migrei de setor, fui para a Smiles, onde a gente se conheceu. Isso. Fiquei 5 anos na Smiles, também transitei lá entre áreas de tecnologia e áreas de negócio. Depois tive uma passagem do Banco Carrefour e durante a pandemia eu fui para a CVC. Um ótimo momento para estar, né? Eu não sabia que ia ter a pandemia, senão talvez não seria a escolha não seria tão certeira assim. Foram 3 anos de CVC e tô atualmente no Nubank. Boa, maravilha. Vamos começar então um pouquinho ainda dentro do roteiro. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como que a gente consegue... E aí, acho que puxa a resposta quem quiser, mas como que vocês veem, né, o uso estruturado, né, de tecnologia como meio, é verdade, mas como que a gente consegue dessa coisa super complexa que é inovar tecnologicamente um negócio, é disruptar um negócio, mas ao mesmo tempo tem um valor muito grande da simplicidade, de fazer as coisas básicas, né, funcionarem, ser simples, ser intuitivo, ser leve. Como é que você combina uma coisa que está mudando todo dia, a tecnologia está renovando todo dia, com uma busca, se é que vocês buscam, e eu acho que sim, né, uma busca pela simplicidade positiva, porque você pode ser simples sem ser simplório, que acho que é uma coisa muito importante, mas também ser complexo em algumas camadas sem ser complicado. Então essa coisa que eu chamo de simplexo, né, o simples e complexo, que não é simplório nem complicado, como é que isso é no dia a dia ali, para vida real, assim, como é que vocês conseguem equilibrar esse troço? Eu posso começar, né? Falando de tecnologia, eu costumo falar que tecnologia hoje é commodities, assim. Uhum. Ela está disponível, vai sair na frente quem conseguir usá-la da melhor forma possível. Sim. E a melhor forma possível é quando a gente consegue entregar valor para o cliente. Uhum. No final, eu acho que a gente se perde muito em coisas pequenas e esquece aquilo que realmente é importante. É a simplicidade. No final do dia, o que o cliente quer é o simples funcionando. É o básico bem feito. A gente enche produtos, é coisa de firula,
né? Sim. E no final, se a gente fizer direito, e o que é fazer direito? É resolver o problema do cliente. O que ele tem, ouvir o cliente, Exato. né? E resolver. É o problema aquele que tem, não que a gente quer. E eu costumo dizer que a gente precisa olhar, e para isso a gente precisa olhar end-to-end a jornada do cliente. A gente é muito bom em olhar, né, jornada de produto, sem dúvida, jornada de canal, processo. É muito mais fácil a gente pegar, fazer um recorte, olhar isso daqui. A beleza do negócio está justamente na integração dessas jornadas, dos canais. É o cliente ser capaz de começar em um lugar, terminar em outro. A tecnologia permite isso. Sim. E aí tem a parte que a gente precisa, enfim, melhorar, ter times trabalhando muito mais próximos. Né? Eu acho que parte disso é a própria... o organograma atrapalha muito, às vezes, ao invés de ajudar as pessoas estarem olhando cada um o seu pedaço, a gente ter gente resolvendo value stream e não mais produto, canal e por aí vai. Jornada, um pedaço da jornada. Exatamente, então acho que parte vem dessa construção, né, das pessoas estarem de fato juntas. Um segundo ponto importante, né, a gente fala de dados é super legal, né? A gente ainda, eu vejo muito a gente partindo de ideias com pouca informação, apesar de termos muita. Né? Então, usar a tecnologia, usar informação para de fato resolver de forma simples o problema do cliente. Então, isso parece tão óbvio, né? Mas não é. Mas não é. É zero óbvio, porque nesse meio do caminho tem estruturas, tem pessoas, empresas grandes como o Santander têm sistemas legados. Sem dúvida. Né? Então, assim, existe sim uma complexidade do processo, mesmo que a gente saiba o que tem que fazer e escolha bem. A fazer não é trivial, né? Existe complexidade. Mas acho que essa é a beleza, né, do nosso trabalho. Eu concordo. Tem uma frase legal que eu gosto, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Sim. Acho que foi Da Vinci que falou. Depois o Steve Jobs usou esse negócio para falar que é muito difícil ser simples. É fácil ser complexo. Dá muito trabalho ser simples. Exatamente. Cara, e para mim ele resume muito bem essa jornada nossa de tentar simplificar. Porque no final, acho que quando a gente tenta endereçar o problema da organização, você não endereça o problema do cliente. Exato. E você pode olhar que muitas das vezes é isso que você está tentando resolver, o problema da organização. Né? E a outra coisa é o quanto de trabalho você quer colocar versus o quanto rápido você quer lançar esse produto. Então, isso também tem sempre uma divergência, uma pressão, tem as divulgações de resultado ou a pressão do mercado. E muitas das vezes você percebe que aquela empresa A, uma empresa B, lançou aquele produto que não estava pronto ainda. Né? Ou lançou porque tinha que concorrer com uma empresa A que tinha acabado de lançar. Uma resposta. Né? Então, eu acho que a capacidade que a empresa tem de se focar no que ela acredita que tem que ser a verdade absoluta daquele produto dela e a simplicidade que ela quer atingir, tem que tem que superar esse tipo de barreira. Né? Acho que é por aí. Porque às vezes também o que a gente percebe é que é meio que by design a complexidade do negócio, não é? Eu vi outro dia de uma rede financeira de um negócio grande, uma operadora grande, falando que, cara, tudo aqui tem um porquê e tem uma conta por trás. Então, eu sei o que dói no cliente no final das contas. E aí, no final das contas, o que a gente começa a usar, até um frame que a gente usa bastante, ela é o que eu posso ou não posso fazer. Então, tem temas regulatórios, né? O mercado de vocês super regulamentado, regulado, e tudo bem. Tem aquilo que eu consigo ou não consigo fazer, e aí são limitações operacionais, tecnológicas, de time, ou o que for, financeiras e tal. Mas também tem o que eu quero e o que eu não quero resolver, certo? E pegando um pouco disso, e aí falando muito, vocês cuidam exatamente da experiência de cliente, né, UX, CX, usuário, cliente, tem sempre uma confusão um pouquinho, sempre onde estão as fronteiras ou não desses dois campos, mas vocês tratam de uma coisa que é quase uma utility, né, que é um banco, todo mundo tem que ter banco. Né? Alguns acabam vendo como mal necessário, por alguns motivos, mas todo mundo tem que ter esse medido desse banco. Mas como que é tratar com milhões e milhões de pessoas, com milhões de serviços, produtos, necessidades, momento de vida dessa pessoa? Vocês começaram do zero, né, e muito rapidamente chegaram a 100 milhões de clientes. Vocês sempre foram gigantes e tem no Brasil a principal operação global. Como é que consegue de verdade ter um olhar genuíno para o cliente, podendo fazer o que quer, o que não quer, o que pode, o que não pode, o que consegue, o que não consegue,
mas fundamentalmente conseguindo escalar isso, né? Porque, veja, lembro muito lá do Nubank de mandar cartinha, né, para os primeiros clientes e tal. Putz, isso era maravilhoso. Para 100 milhões, haja redator ali para poder fazer esse troço. Haja tinta de caneta. Mas acho que é bem alegórico, né? Porque eu imagino que a alegoria, a gente começava com a cartinha e caneta, mas como é que a gente escala isso? Como é que chega lá? E a mesma coisa aqui, quer dizer, para um bancão que tem o legado, no final das contas, como é que a gente retorce esse legado para olhar para o cliente? Então, eu queria ouvir um pouquinho da visão de vocês sobre isso. Cara, assim, eu acho que você tocou no ponto central do que é o Nubank, né? Assim, foi criado, né, um dos mantras de fight complexity to empower people. Então, a ideia central do Davi como fundador é uma das ideias centrais, é nessa linha, né? E é interessante que o Nubank ele trabalha em desenvolver produtos que sejam fundamentalmente diferentes e não incrementalmente melhores. Boa. Então, nesse momento, é interessante como que a abordagem de desenvolver produto muda completamente, né? Poxa, tem um banco A, tem uma empresa X que desenvolveu um produto legal. Você nunca vai perceber o Nubank tentando copiar, mas sim como que aquele mercado pode ser feito de uma maneira fundamentalmente diferente, que daí, aí eu quero fazer. Se for diferente, simplificar a vida do cliente, desburocratizar, a gente vai entrar. E a outra linha que é impressionante, que eu acho que é o valor que eu mais gosto lá do Nubank, que é We want customer to love us fanatically. Fanatically. Cara, tem que ser fã, tem que ser adorador. E a gente controla quantos clientes que a gente acredita que nos amam fanaticamente, né? E tem uma história que para mim é incrível. Eu tinha, 2 semanas de empresa. Aconteceu um evento com uma empresa parceira e o Nubank tinha dado o chargeback, um crédito em confiança para uma quantidade de clientes. E legalmente a gente poderia recuperar de volta esse valor porque a empresa tinha entrado em um problema legal. A decisão foi, assim, em questão de segundos, de não fazer. A gente deu o crédito de confiança, que vale o relacionamento de longo prazo do cliente, e a gente percebe que isso é o principal valor que o Nubank tem que ter. Cara, isso é super incomum no mercado. Isso ainda é o que eu quero e não quero fazer, né? Se eu quero fazer isso, né? Você poderia não querer. Exatamente. Porque podia, conseguiria, tal, tudo ali. É claramente uma escolha mesmo empresarial. Você toma um baque. Poxa, essa é uma cultura que eu quero trabalhar, né? Essa é uma cultura que para mim faz sentido estar aqui. Então, quando você junta essas duas coisas, tem que transformar um produto em um mercado que não existe, uma coisa fundamentalmente diferente. O cliente está no centro de tudo, e assim, a gente está pagando para ver, porque a gente acredita no longo prazo, acho que as coisas se encontram no final com essa beleza de modelo. Eu acho que a gente nasceu de outro ponto de partida, né? Sim. Então, vocês nasceram no momento onde o diferencial era a experiência num mercado que estava estabelecido, onde os grandes bancos eram produteiros. Sim. Eles nasceram em outro momento onde o core era o produto. Sim. E, de repente, os grandes bancos que chegaram até aqui, do tamanho que são, com o modelo, né, chegam os desafiantes e falam, opa, peraí, deixa eu te mostrar que você... dá pra fazer diferente. Então, o primeiro passo, a gente passa por vários momentos, né, do choque, da resistência e tal, você fala assim, puta, os caras estão certo. É sobre isso. Não é mais sobre, de novo, o produto é commodities, assim como plataforma, tecnologia. Porque é copiável também, é tudo igual, exatamente, né? Só que a grande diferença é que o poder estava, né, no dono do produto até então, que eram todos iguais, então trocava só a bandeira, a cor, né, do incumbente, mas era sobre aquilo. E vieram os desafiantes, né, e falaram, o poder está no cliente. Uma vez que a gente transferiu o poder para o cliente, a gente está atrasado e a gente tem que correr atrás. E é isso que a gente vem fazendo. No Santander, especificamente nesse momento, a gente está passando por uma mudança muito significativa. Ganhar a atração, a velocidade, a forma de operar, né, não é trivial do ponto que nós partimos. Assim, todos nós estamos, todos os incumbentes estão trabalhando nisso, em níveis diferentes, talvez, mas assim, tá muito claro que é para lá que a gente tem que ir. Aqui o desafio é a forma e a velocidade. Né? O que a gente está fazendo agora, que eu particularmente acredito muito, né, que é transformador, é deixar de olhar para esse desafio, né, em cada mercado isoladamente. Então, assim, é um desafio
de todos nós, é um desafio de todos os países. Como é que a gente, como uma empresa global, né, se une, né, e vai atrás, né, de achar de fato a melhor solução para o cliente, que ela não tem a ver com os mercados especificamente, ela é a solução do problema dos clientes. 80%, 80-20 vale aqui, né? Vale. 80% ele vai ser cross-border, vai funcionar. Sim. Né? E se a gente conseguir a melhor experiência, né, que funcione para todos os países, Uau. a gente vai ganhar velocidade e aí sim. Similares, porém, eu não diria conflitantes, mas tem uma similaridade. Vocês expandindo a operação muito fortemente para além do Brasil, e é uma das frentes de crescimento. E vocês já estabelecidos, vieram para o Brasil, já estabelecidos em um tanto de lugar do mundo, mas também buscando essa unidade, essa velocidade, inteligentização de uma série de coisas, processos, pessoas e tudo mais, para operar também numa camada global mais eficiente, mais inteligente. Eu acho que é curioso esse paralelo aí. Essa frase é maravilhosa, né? Todo mundo quer ser bem atendido. E, de novo, é uma coisa que parece óbvia, mas de fato não é. Mas é isso, é sobre as camadas de complexidade que, em geral, incumbentes colocam nas operações que também tem uma competição limitada. Porque, no final das contas, é isso. Não tem também tanta opção. Se todo mundo trata igual e mal, né, o cliente, você consegue extrair algum dinheiro por algum tempo, não é? Mas você não consegue perpetuar o teu negócio. Acho que tem sempre espaço para uma disrupção. Isso é um fato. Eu queria baixar a conversa um pouquinho para ajudar a baixar no sentido de vir aqui para o mais mundano, que está muito gostoso o papo aqui em cima. Mas como a gente tem aqui uma audiência muito de UXers, de designers, né, pessoas de design, eu queria que vocês me dissessem como que vocês enxergam as fronteiras ou não está contido do mundo do CX com o mundo do UX. E como isso se conversa em cada um dos negócios de vocês, e como vocês imaginam que isso deveria, se não está no momento ideal, como deveria ser essa lógica de conexão entre esses dois mundos, que são tratados, em geral, como dois mundos mesmo, né? Organizacionalmente, inclusive estruturalmente também. E qual a diferença da experiência do cliente com a experiência do usuário, né? Porque UX e CX, vocês podem me ajudar a esclarecer isso para mim e para quem está assistindo, por favor? Aqui eu acho que vai precisar de uma meia hora só. Nossa, gente! O que eu acho, né, assim, é uma obviedade, mas assim, não, para mim não tem como elas estarem desconectadas. Né? Acho que são cadeiras catedráticas diferentes, né? São matérias diferentes da faculdade que você vai estudar, mas um exemplo que eu dou sobre como é que essas duas funções se casam muito bem, é um processo que a gente tem lá no Nubank, que a gente, no time de CX, a gente tem uma área super robusta para capturar qual que é a voice of customer, qual é o feedback que o cliente está nos dando. Então, a gente tem lá 10 milhões de interações mensais com os nossos clientes. Eu tenho um time que está lendo ou ouvindo essas ligações, catalogando, obviamente, com tecnologia, com AI, e ranqueando quais são as principais dores do cliente. Isso a gente escala para um time de tecnologia, produto e designers para revisar a jornada, dizendo, olha, cara, o cliente tal do produto Y não está feliz com isso. Corrige. Stack ranking, ajusta, não sei o quê. E a gente consegue, com o time de UX, basicamente redesenhar a jornada, fazer a pesquisa e fazer um negócio mais arrumado. Cara, isso é um negócio que melhoria contínua. Não funcionaria com um time de UX sem ouvir a ponta. E a gente não conseguiria suprir o time do cara sem que o time de design fazendo. Então, e a parte da velocidade, que é um negócio incrível, né? Eu acho que a visão de uma empresa que nasce há 10, 11 anos, como é o caso do Nubank, ela e se permanece atual, ela é muito importante, né? Então, várias vezes a gente tem um trade-off, tipo, eu vou investir em evergreen de tecnologia, eu vou criar produto novo. Eu acho que isso, para mim, virou uma peça fundamental no jogo dos próximos anos. Trabalhar numa empresa que praticamente o Nubank hoje não tem legado, né? As coisas que eu vi no mercado a gente precisava de meses ou trimestres para serem corrigidas, aqui são dias ou semanas. Isso muda, né? Muda a dinâmica dessa vai e volta do Voice of Customer. Não tem nada novo do que eu estou falando, mas a hora que eu tenho uma Voice of Customer, eu levo para o time de produto, o cara de design faz a tela, entrega em 2 semanas. É resolutivo, no final das contas. Né? Mexeu o ponteiro, olha que legal, né? Funciona, a galera fica animada, né? Eu vou tentar ultra simplificar, tá? Ajuda a gente. UX é sobre construir, criar a melhor jornada. A jornada ideal. Né? CX é sobre ouvir o cliente e medir
qual é a percepção e entendimento do cliente em relação àquilo que a gente desenhou como a jornada ideal. Assim, esse negócio ele só funciona se tiver junto. Sim. Senão a gente é um monte de gente criando jornadas. E como é a estrutura lá no Santander? Quão juntos estão esses times ou como é que funciona essa dinâmica? Tu explicou que tem uma conexão. Estão em pedaços diferentes, estruturas diferentes, mas tem uma conexão, uma lógica ali. Como é que funciona lá no Santander? A gente é só um pouquinho mais complexo. Só um pouquinho mais complexo. A gente tem os olhares ainda por produto e ciclo de vida de produto. Okay. Então, vocês vão chegar lá, já estão caminhando para isso, mas a nossa prateleira de portfólio de produto que anda em paralelo é gigantesca. Sim. Então, a gente não tem isso 100% centralizado. O CX, ele está quebrado por business domain, onde olha, né, por value stream, o que é visão end-to-end, né, daquela value stream, né, que tem muita correlação com produtos no final do dia. UX, a gente tem um núcleo duro, né, um centro de excelência de UX, mas também a gente tem os times distribuídos dentro das business domain. Squads, vários lá. Exatamente. Então, é mais complexo a gente conseguir ter uma visão completa do cliente. Sim. Esse é o nosso desafio e a gente, né, segue evoluindo nesse tema. Então, como que a gente consegue olhar na value stream, na vertical, a melhor visão, né, de experiência do cliente para aquele tema, ao mesmo tempo que não dá para chamar de tema descolado, e a experiência do Santander ela é a visão integrada de todas essas, né, dessas estruturas apartadas. Então, a gente tem o desafio na vertical e tem o desafio em integrar essa visão. Mas hoje é basicamente assim, CX está dividido por business domain, né, e UX a gente tem um centro de excelência, que garante unicidade, né? Mas a gente também tem os times divididos por business domain. Não, faz todo sentido. Vamos falar agora, vou fragmentando, a gente vai falar só de UX, ou só de design digital, por assim dizer. Porque o que a gente tem percebido que rolou nos últimos 4 anos, um pouco mais, talvez uma hiper especialização do profissional da pessoa de design, não é? Então, tinha o UX designer, o product designer, o UX writer, o UX researcher, o visual designer, o design ops, e aí vamos lá, cada semana mais uma hiper especialização. Dependendo das lógicas estruturais do negócio, organizacionais, tem essa divisão, né, por ou jornada do produto, ou ciclo da relação com o cliente, ou qualquer outra divisão fragmentada que tem. Então, você tem uma fragmentação do todo do negócio, um profissional que também é hiper especializado, vendo um pedaço do pedaço, no final das contas, e a gente vai daqui a pouco avançar para falar um pouco do uso estruturado de IA, especialmente na lógica de Service as a Software, não o contrário. E aí vem cá e toma o meu emprego, no final das contas, né? Porque, veja, eu sou cada vez mais hiper especializado. Estou ali dentro de uma estrutura de, sei lá, pesquisa, por exemplo. Eu estou fazendo só a etapa de desk e, eventualmente, pesquisa. E não sabe nem para que está fazendo aquele desk, aquela pesquisa, porque é um pedaço de uma jornada que está numa camada maior. Então, como é que fica a cabeça da nossa querida e do nosso querido designer? Quer dizer, o que vocês poderiam alertar, ou sugerir, ou recomendar para boa parte de quem está ouvindo a gente aqui? Isso não estava no script. Eu faço as pegadinhas. Gosto assim, né? Eu faço as pegadinhas, porque acho que o pessoal quer ouvir, porque acho que vocês têm experiências muito interessantes, vindo exatamente do mundo digital mesmo. Então, vocês vivem isso há muito tempo. E vocês percebem isso também. Então, eu tenho muita conversa com pessoas como vocês e com pessoas de design mesmo, cara, porque agora eu vou continuar me hiper especializando, fazendo mais um curso em tal lugar, por melhor que seja. Um abraço para a turma da Terra, Leandro. Mas assim, é isso. Vou continuar me hiper especializando, ou eu vou virar um product designer, um desenhador de produto de fato, olhar ciclo de vida de cliente, entender dor de verdade, ver como se muda ali ponteiro de negócio. Porque não tem esse designer ainda, certo? Esse olhando para negócio.
Ou nunca vai ter também? Não sei, queria ouvir um pouco. Cara, eu acho que tem que ter, tá? Senão a gente tem uma pobreza, né, na especialização. Ela por si só, por melhor que seja, não entrega valor. Em contrapartida, como é que a gente desenvolve profissionais, né, que sentem nessa cadeira? Assim, dificilmente é uma cadeira que você sai da faculdade por um melhor ou da especialização e tal. Sim. Essa é uma cadeira que exige pista. Sim. Né? Exige pista. Assim, as melhores pessoas, né, de UX são as pessoas que têm uma visão ampliada, que conhecem tecnicamente de algumas coisas com mais profundidade, mas que têm a amplitude e têm experiências diversas. Né? Aplica aqui, coloca ali. De verdade, isso demanda tempo e pista, né, para criar repertório. Mas o que é uma dor, né? Porque, veja, e longe de começar o papo, geracional, mudou, não sei o que lá, mas existe e existiu no mundo do design e tecnologia também, não é? Uma aceleração por conta de pandemia de carreiras. Quer dizer, então uma pessoa com 5 anos de cadeira de UX virou um UX Researcher sênior. Sênior. Gente, é sênior, né? E falta muita coisa pelo caminho, né? Vivência mesmo, coisa de vida, né? De ter solucionado problemas de verdade, estruturas de verdade. Então tem uma dor. Por um lado, você tem que rodar um pouco mais, mas todo mundo já é sênior, quer dizer, rodar para onde, né? Tem uma complexidade aí. Sim, Léo, eu acho que no final, cara, você até matou a questão, porque vai depender do nível da tua carreira também, né? Eu acho que a entrada do mercado de trabalho, você não tem como não exigir a sua melhor especialização que você conseguiu até aquele momento. Né? Não tem. Então, porque no processo seletivo você vai escolher. Né? Você faz isso todo dia. Sim. E descarta um monte de gente boa para pegar a melhor que você se viu especializado naquela posição de entrada. Agora, a carreirinha começa a crescer, aí eu concordo com você, Marcelo. O cara que começa a olhar um pouco para o lado e tem um pouco mais de habilidade cross, é o cara que se destaca. Você não consegue ter um time de UX que não fala com o time de tecnologia, que não tem o mesmo linguajar. Total. E o time de produto incluso. Né? O cara que tem a especialidade de UX, mas não enxerga a visão produto, ele vai se limitar na carreira. Eu acho que ele sobrevive ainda, relativamente bem, quem sabe, mas não indo para frente, talvez se posicionando como um super especialista e vai ter um processo seletivo que ele não vai passar para o próximo passo e vai talvez ficar onde ele está. Também acho. Acho que tem um ponto assim que eu acho crucial, né? E que talvez seja o gap ou a oportunidade para muito profissional dessa carreira. Para um bom design precisa entender de tecnologia e de dados. Ponto. Assim, eu vejo muita jornada, muita proposta, muito produto nascendo. A gente vive num universo que o que mais tem é informação. Informação e dados. Então, assim, a gente a gente precisa partir da curiosidade das pessoas, de entender onde é que estão realmente as dores, né? E não das ideias... Não é dizer não para a intuição. Não. A intuição tem que estar ali. A intuição, ela faz parte. Né? Mas, assim, até a intuição... a gente volta e fala, será que eu tô certa? Deixa eu fazer um sanity check aqui. Né? Então, entender de dados, ter curiosidade é fundamental para ser, de fato, um profissional de UX que aporte valor. Excelente. Vou pegar já esse ponto de dados aí. A gente tem conversar um pouquinho antes também sobre mundo de dados, vamos falar um pouco mais agora. Mas a gente ali enxerga dentro de casa que os dados são o oxigênio, né, das IA generativas, das IA de uma maneira geral, mas as IA generativas cada vez mais. E a gente tem percebido, é bom que a gente rodou ao longo desse ano, né, essa temporada, então a gente sempre deixava meio para o final, uma coisa meio de futurologia, aí o que você acha que vai ser, como vão ser os usos das IAs e tudo mais. E a gente já rodou um ano inteiro com muitas experiências, muitos experimentos, muitas aplicações. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como está isso, como está esse uso mais estruturado de dados, como é que estão as estruturas dentro de vocês ali, se é uma estrutura de inovação, é uma estrutura de dados propriamente dito, se é BI, se é CRM, se é tudo misturado, mas quem está capitaneando um pouco desse pensamento evolutivo e estruturante mesmo de uso de IA para mudar negócio, né? A gente, para passar a palavra para vocês, deixar vocês pensarem um pouquinho também, uma coisa que a gente busca, a gente criou uma trilha chamada VAP, que a gente sempre olha para entregar mais velocidade, assertividade, profundidade no que a gente está fazendo. E as IAs, os agentes IAs podem ajudar nisso, porque às vezes você não precisa ser rápido.
pode demorar uma semana para fazer aí um trabalho, uma pesquisa, um bench, o que for. Você consegue ser mais profundo no que você está trazendo? Ou, por outro lado, ser mais assertivo também no que você está estudando, como, né, os insights bacanas aí com o cliente, já que você ouve 10 milhões de, né, interações com o cliente. Então, o VAP sempre é uma reguinha interessante que a gente tem usado. Como é que vocês estão usando isso? Conta para mim. Acho que o mercado, em geral, a maior parte das empresas tem usado muito mais inteligência artificial para redução de custo do que para melhoria de experiência. E talvez o principal é personalização, que no final entrega melhoria de experiência. É isso. Eu acredito de verdade que o maior potencial de ganho está nesse pedaço. Que a gente tem mais dificuldade em tangibilizar, portanto, o pragmatismo leva para a execução. No Santander a gente tem uma frente de inovação trabalhando, em vários casos de uso, muitos para redução de custo, muitos para melhoria de atendimento. Então, assim, até a soma dos dois, a gente atender melhor o cliente, com mais eficiência, você reduz custos, você entrega melhor experiência. Então, tem frentes aqui bem estruturais e importantes. Mas a gente também vem se desafiando muito em uso de inteligência artificial para personalização. Sim. Desde replicar a peça, e isso é uma coisa que hoje já é nossa realidade. Então, muito de campanha, a gente usa a inteligência artificial para replicar a campanha, para produzir. Então, assim, a gente ganhou muito mais velocidade, reduziu produção, e ganhou escala fazendo isso com inteligência artificial. Mas estamos ainda ali no baby steps. Super. Baby steps. Tem muita oportunidade. Acho que assim, quando a gente vai pro lado mais do marketing, isso tá muito mais enraizado. As novas plataformas todas, elas vêm, tipo, assim, ela vem junto, então usar ou usar, faz parte do pacote. Então, a adesão, ela tá muito acelerada. E tem, de fato, oportunidade para todos. Eu acho super interessante, como a gente acelera pesquisa com o cliente. Então, putz, gente, é um negócio lindo, assim, quem é da velha guarda lá, assim, cara, você olha pra isso e fala, gente, é inacreditável, assim, a velocidade que a gente tem, a agilidade, isso dispensa a gente fazer pesquisa com o cliente? Não, mas isso acelera muita coisa, para que quando a gente vai falar com o cliente, a gente já tenha validado um monte de hipóteses, a gente seja muito mais assertivo e ganhe muita velocidade. Eu acho que... Então... Não, acho que esse é o frame que também a gente tem colocado lá, né? Como é que é um frame de usar IA, seja para apoiar o nosso cliente ou apoiar o time do Nubank. Sim. Porque, assim, multiplica-se, as complexidades também se multiplicam. Hoje também existem muito mais regulação, muito mais competidores do que existiu no passado. Perfeito. Então, e os cases de uso de IA também são inúmeros. Todo dia você recebe provavelmente 2 ou 3 pedidos de LinkedIn que tem um cara oferecendo alguma coisa de IA pra você, que deve ser legal, mas não dá pra olhar, senão você não faz mais nada da sua vida, né? Pessoal, dá uma segurada no LinkedIn. Calma, vai rolar, mas não agora. Tá lá no Stack Rank, vamos chegar naquela mensagem daqui a pouco. E a gente tenta encarar isso de uma forma distribuída, e aí eu acho que o ponto que você colocou de dados também é importante, porque medir o que está dando resultado ou não também é essencial. Total. Seja ali no time de CX, seja na área de fraude. Então, alguns cases são super promissores, mas a gente tem que garantir que a gente está indo no caminho certo, porque também tem custo esse negócio. Não, tem custo e ele é... Esforço, você está fazendo isso, está deixando de fazer outra coisa. Exato. Né? Não pode entrar numa... a gente não pode deixar entrar na vibe da AI, que a AI vai servir para... O hype. O hype. Nem tudo que é luz é ouro, né? Não. Assim, no final tem um case super interessante. A gente fez um hackathon, a gente chama de Comunicathon, com os times de engenharia usando inteligência artificial para otimizar comunicação. Saímos de lá super animado, com umas coisas mega diferentes. Todo mundo agora é eureka, né? Agora vai. Cara, você põe pra rodar, o resultado não é aquilo que a gente imaginava. Sim. Então, assim, não é trivial, né? A gente tem muito aprendizado, ele pode acelerar bastante. Agora, a gente ainda não elimina, né? A importância das pessoas e da avaliação e da otimização.
Porque a máquina, ela tá aprendendo. Eu acho que em muito pouco tempo, né? Sim, ela vai estar em outro patamar, mas a gente ainda tem muito aprendizado. Mas acho que é um pouco de olhar para o binômio que é o servir e substituir, né? Assim, então, Total. o receio é a substituição, mas o anseio também, muitas vezes, é a substituição, não é? isso. E o servir, acho que é o que entrega de novo. Velocidade, assertividade, profundidade, acho que é mais por aqui. E quando a gente está falando, voltando aos dados, né? E a medição de tudo, Design Metrics é uma disciplina ainda negligenciada pra caramba no final do dia, e também áreas de inferência de causa, que também não é o teste AB, né, gente? Vai ser uma coisa um pouquinho mais sofisticada, uma modelagem um pouquinho mais sofisticada. Porque assim, e não é sobre a IA, porque pô, a gente parou de falar de algoritmo, perceberam? Não tem mais algoritmo, né? Mataram os algoritmos em algum momento, morreram, agora é só GNI. Não é sobre isso. Então, estrutura de dados, o Data Foundation, entender quais são as modelagens, inferência de causa. Então, tem um caminho. E Design Metrics é uma coisa que eu confesso que temos desdobrado um pouquinho mais para entender e também para conversar, porque é uma maluquice, tem um monte de gente, um monte de investimento e vamos medir direitinho, só medir direitinho o que está acontecendo, entender qual que é a causa, ter as inferências corretas, né? Acho que vai por ali. O papo é bom, a gente vai acelerando, já estamos aqui estourando aqui. Então, eu queria fazer uma coisa diferente, também não está no script. Ai. Mas, Marcelo, eu queria aproveitar que você está aqui, dessa vez é para te ouvir você mesmo. Mulher, posição de liderança, numa companhia global, num mercado que é masculinizado pra caramba, as lideranças em geral são masculinas. Como que é isso? Conta pra gente e diz aí. Desafiador. Sim. Eu acho que existe a consciência, né? Existe a vontade de mudar, existe a jornada. A gente está no meio do processo. Sim. Eu costumo dizer que eu faço parte da geração que está transformando. E aí muitas vezes eu olho para isso e falo, cara, não vai ser para mim. Mas eu garanto que a próxima geração vai ter outro nível, né, de competição. Então, e você acredita nisso? Você vê isso acontecendo? Assim, porque você parte desse processo. Então, quando você consegue sair um pouquinho e já fala, puta, há 5 anos era uma coisa, há 15 era outro, mulher, mãe, como é que é essa batalha aí? Eu vejo a gente evoluindo numa velocidade menor do que a que eu gostaria, essa é uma realidade. Mas evoluindo. Mas evoluindo. Sobre isso, acho que a gente tem que ser melhor hoje do que a gente era ontem e vamos olhando para frente. No final, ela é muito maior do que só as empresas, né? A gente está falando de um problema social. Sim. Assim, as mulheres, elas socialmente têm outro papel, né? E muitas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque é difícil. Não é só porque é difícil dentro das empresas, né? Não é só sobre isso. Não são só 8 horas ali. É sobre o que está fora dali e o peso, né? E a sobrecarga disso. Então, acho que o ponto mais importante, principalmente para os homens que compram essa causa, é olhar para o que está fora da visão, do campo de visão. Essas mulheres, elas precisam muitas vezes de mais flexibilidade, né, de apoio, porque elas não têm só aquelas 8 horas. Não. Elas saindo dali, elas têm mais alguns turnos. Exatamente. Se a gente tiver essa consciência, ninguém tá pedindo um waiver, não. Porque as mulheres, elas estão ali, elas vão jogar, né, junto com a mesma energia. Agora, a gente precisa ter a consciência de que existe um peso e a gente precisa ter algum nível de flexibilização. E é isso que eu percebo que está acontecendo. Então, eu acho que o movimento vem acontecendo. Faltam exemplos, e essa é uma verdade. Sim. Quando você não se enxerga, você não entende que você pode, né? Você não olha para aquilo como uma possibilidade. Então, é um movimento. Quanto mais as mulheres cruzam a barreira, mais exemplos a gente tem, mais mulheres se inspiram e acreditam que é possível, e a gente roda, a roda gira de forma positiva. Muito bacana. Para não deixar o tudo de fora, é importante sempre a menção honrosa que a gente tem lideranças enormes lá no bem, femininas, né? São mulheres mandando mesmo ali, né? Em posições de decisão e de liderança, o que é super bacana. Também já deve ser uma cultura um tanto diferente por conta disso, imagino eu. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa CEO, minha chefe, a Lívia, hoje tem um papel super importante, a Cris, enfim, são inúmeras, a nossa rede de liga, a rede de RH, são inúmeras mulheres hoje em papéis super estratégicos lá
no Nubank e na camada de vice-presidência, na camada de diretoria. Eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam em relação ao Nubank em diversidade, assim, em algumas outras empresas existe um esforço de mostrar que existe diversidade, né? A gente é diverso, olha aqui o meu quadro de não sei o quê. O Nubank dá uma volta no prédio, né? Chega aí. É só olhar para o lado que você vai ver isso acontecendo literalmente na sua frente. E cara, faz diferença. Trabalhar num ambiente diverso, com diversidade de ideias, de cultura, de background, de compreensão das coisas, questionar o status quo com outra cabeça, faz a gente evoluir de uma forma diferente, respeitosa, mais difícil, às vezes mais complexa de convergir, mas que leva a gente para lugar muito mais alto. Lugares diferentes, né? No mínimo diferentes. Que tá, né, mesmo. Excelente. Olha, muito bom esse papo. Para finalizar, vamos dar aquela humanizadinha. Queria ouvir de vocês uma dica. Chegando no final do ano agora, a gente vai ter um tempinho, né, para respirar ali, quem sabe. Um livro, um podcast, uma série, uma pessoa que vale a pena ser seguida. Dá uma dica aí para a nossa audiência, que vale a pena investir um pouco do tempo aí para... E não precisa ser sobre CX, UX, tecnologia também não, assim. Eu costumava fazer uma pergunta que as pessoas pararam de responder, eu parei de perguntar também, mas eu perguntava quem são os seus heróis, não é? E aí elas falaram, não tenho herói. Tá bom, então quem são as pessoas que você admira, mas tem um pouco disso também. Então fica aí para vocês, eu vou ficar enrolando aqui. Eu tenho um podcast muito legal, cara, que eu sigo, chama How Do I Build This? O cara chama Guy Ross. Não sei se você já viu. Não vi. Cara, é muito legal. É um podcast voltado para empreendedorismo e ele entrevista pessoas que criaram empresas conhecidas do nosso convívio. Você não acredita como elas surgiram. Isso é legal. A grande maioria de forma acidental, uma boa parte de forma... a oitava tentativa, o cara queria criar um copo plástico, acabou criando um carro, né? Como é que as coisas pivotam e a forma de pensar. E tem uma pergunta final que ele faz para todo entrevistado, que é: quanto que você atribui ao seu sucesso da sua inteligência e de sorte? Óbvio que deve ter um bias ali na hora de responder, mas assim, o percentual atribuído à sorte é impressionante, que todo mundo... Eu acredito pra caramba, tá? Eu empreendo desde os 17, 70 empresas, já quebrei 72, então assim, sorte tem que trabalhar, tem que estar sentindo o que está acontecendo com o mercado, tem que ter gente boa com você, tem que ter tudo isso. Mas precisa ter um tanto de sorte, senão complica. E se você puder dar um livro também, tem um do Kahneman, que não é o Fast, o tradicional dele, né, que é fácil e devagar, né? É rápido e devagar. É um mais recente, chama Ruído, Noise. Ele fala muito do que a gente falou aqui hoje em relação a dados. Como que você consegue separar o que você está ouvindo, o que é verdade, o que é só ruído. Isso é aplicado ao mundo de negócio, super legal. É do cara. Ótimas dicas. Boa. Marcela. Acho que duas coisas, né? Primeiro, um livro que eu acho muito legal, chama Cisne Negro. Esse é bom. É. Black Swamp. De forma super resumida, assim, é muito fácil a gente olhar para trás e construir, né? Racionalizar como é que aquele evento aconteceu. A verdade é que ele não acontece de forma planejada. Eles são acasos e coisas, né, como o cisne negro. Então, eu acho que ele te obriga a pensar muito, muito fora da caixa. A gente é treinado para racionalizar as coisas e achar padrão e olhar a história, né, e buscar pontos de referência o tempo todo. Esse livro, ele é transformador. Ele é transformador porque ele muda um pouco a base da onde a gente racionaliza e parte, né, para outro lugar, assim. Então, eu super recomendo. Outra coisa que eu acho muito legal, eu costumo ouvir... eu gosto muito de podcasts também, mas aleatórios. Por que eu digo aleatórios? Eu gosto de ouvir pessoas falando de temas diferentes, sobre pontos de vista diferentes, né?
aonde eu consigo ir construindo essas conexões. Então, eu não tenho um específico, eu tenho vários que eu gosto de ouvir, mas a gente se desafiar, porque às vezes a gente tá num ponto e é gostoso ouvir pessoas que pensam parecido, que a gente tem. É confortável. É super confortável. O desafiador é você conseguir chegar no fim do podcast de alguém que tem uma ideia diferente da sua. Sim. Né? E se provocar a pensar diferente, ou entender aquele pensamento sem afastar. Né? É desafiador. Porque segundo o cara, quando você tá concordando, você fala, como esse cara entende? Nossa, é maravilhoso. Olha que interessante, pensa igual a mim, ele deve ser muito esperto, né? Não, ele reforça o nosso pensamento. Reforça o nosso pensamento. A gente pega alguns trechos assim, ó, a gente reforça, ainda a gente compartilha e fala, olha só, eu falei que era isso, entendeu? Pega o inverso. Excelente. Pega o inverso. Isso é bem bom mesmo. Boa. Muito bom. Olha, eu nunca dou dica, mas eu vou dar dica porque é o último programa. Repito pela 18ª vez. Eu tô muito feliz porque foi muito bom. Tem um livro que eu li esse ano e eu já dei para algumas pessoas de presente porque ele é muito bacana. Chama A Hospitalidade Irracional, do Will Guedara. Ele foi sócio do Level Madison Park, que foi um restaurante 3 estrelas e foi eleito o melhor do mundo eventualmente em 2000 e sei lá quanto. Mas o livro começa com ele e o sócio dele, o Daniel, que é o chefe, na premiação do 50 Best, onde eles foram o 50. Eles foram os piores, na cabeça deles, que é uma loucura, né? Piores do mundo. Eles foram os piores. E aí eles encheram a cara com um uísque barato lá e escreveram no papel: nós vamos ser o melhor restaurante do mundo. E aí toda essa construção, que tem muito de alegoria e também para os negócios, que é muito bacana, que é como eles acreditaram que a gente vai atender as pessoas de um jeito absolutamente racional. E tem passagens incríveis como só uma, para entender a racionalidade da história. O restaurante, 3 estrelas, super chique, caro, aquela coisa toda. Tava lá um pessoal de negócios, o pessoal passou lá, sei lá, 3 dias em Nova York, um monte de reunião, e, conseguiria almoçar lá, né? E aí o garçom ouve um cara falando, a gente fez de tudo, foi em tal restaurante, foi no PC, foi não sei onde, tal, estamos aqui. Pô, a gente não comeu um hot dog, em Nova York, né? Que coisa. Anotou. Eis que sai lá o Will Guedara correndo, atravessa lá, pega o cachorro-quente emblemático, entrega lá pro chefe e fala, faz esse cachorro-quente no nosso estilo. Ele não falou nada. De repente ele chega ali, pessoal, eu não queria jamais que vocês esquecessem da experiência que vocês tiveram com a gente e acho que é um absurdo realmente vocês não terem experimentado um cachorro-quente aqui em Nova York. E entrega o prato todo fufuzinho do cachorro que os caras adoraram. Legal. E aí ele falou uma coisa que o pai dele falava para ele, não é? Você não vai lembrar, e vale para tudo, né? Mas o restaurante, isso é muito verdade. Você não vai lembrar o que você comeu necessariamente, o que você bebeu, mas você vai certamente se lembrar como você foi tratado. E a gente falou de tratar mal clientes aqui, como que a gente coloca o cliente de fato no centro. Então, é um livro que é muito bacana e eu vou mandar para vocês, então. Legal. Nem compre, eu vou mandar para vocês. Porque isso é muito bacana. E aí você fala, cara, é isso, o tempo inteiro é isso. E aí você começa a pegar 1 milhão de casos, não é? E mesmo a gente sendo B2B2C, não é? A gente saca a história. E vocês estão com cliente direto, vocês vão amar. Então, essa é a dica. E aqui fica um agradecimento para vocês dois. Foi muito legal o papo. A gente, obviamente, estourou, fez 1 hora e não uns 45, como sempre, mas não tem problema, é sempre gostoso. Obrigado demais, boas festas para vocês. Curtam muito aí com as famílias. E para você que fica aqui aguentando a gente falar o tempo inteiro, esse blá, 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 né? Todo dia. Muito obrigado pela audiência esse ano. 2025 está chegando aí, novidades aí, formatos também diferentes. Super obrigado. Até logo.